Saudações, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transição do nosso programa, A Voz do Comunismo. Então, nós sabemos que esse final de semana, agora sexta-feira, o mundo todo demonstrou a sua solidariedade com um acontecimento de 100 anos atrás, um acontecimento muito importante e trágico que foi o genocídio armênio. O genocídio armênio cometido pelo Império Turco. Naquela época, eles foram forçados a uma grande marcha no deserto, assim pereceram muitos eram perseguidos em suas casas, eram assassinados e até crucificados, para vocês terem uma ideia. Lembrando que os armênios são um povo cristão do Cáucaso. O cristianismo na Armênia é mais antigo do que na esmagadora maioria dos países europeus. Aliás, o cristianismo na Armênia ele é mais antigo até do que no Império Romano. É um fato que os reis magos, a propósito, vieram justamente da Armênia. E o Estado armênio medieval foi, na antiguidade ainda, adotou o cristianismo antes do Império Romano. Em razão disso e vários outros fatores, na época da Primeira Guerra Mundial, eles foram perseguidos pelos turcos. Os turcos que faziam parte de um império que era detestado por todos na época, lembrando que os turcos eles derrubaram o Império Bizantino, invadiram em inúmeras oportunidades terras do Império Russo, né, forçando um domínio bastante humilhante para os povos da Europa Oriental também, da Europa Oriental e da Europa Central. Os turcos eles basicamente semearam a confusão, a discórdia e o ódio nos Balcãs, forçando os sérvios, os bósnios, a se converterem ao islamismo, os albaneses também a essa conversão forçada ao islamismo, e criaram uma confusão que está até hoje naquele lugar, né? Ali entre albaneses e sérvios, entre bósnios e sérvios. Tudo isso aí foi semeado pelo Império Turco. Tem muitos impérios que, embora, né, tenham seus fatores negativos, pelo menos deixaram alguma coisa de boa. Esse não foi o caso do Império Turco, né? O Império Turco, para vocês terem uma ideia do quão nefasto era esse império, ele causou muito problema até mesmo para o Império Austro-Húngaro. E ele fazia uma coisa, né, que na época não era feito por nenhum outro império. Esse império ele chegava a ponto de escravizar homens, né? Eles capturavam homens de determinados países, pegavam esses homens, né, e forçavam esses homens a serem prostitutos, né? No Império Turco havia essa figura do prostituto. Era a versão masculina da odalisca. Era chamada de koshek, não sei, não entendo turco, né? Eles têm uma língua que é asiática e sequer tem alfabeto próprio, então fica difícil falar aqui. Quer dizer, eles não apenas cometeram esse genocídio contra os armênios, como chegaram a ponto, né, de escravizar, estuprar e prostituir homens. Então nós sabemos que hoje, né, nós temos pessoas no Ocidente que acham uma coisa linda, né, o homossexualismo. O Império Turco, né, normatizava isso aí, né? Era um império LGBT, podemos assim bem dizer, onde você tinha a figura, né, da opressão do homem, né? Claro que tinha da mulher também, mas do homem inclusive, né, através da promoção do homossexualismo. Então, meus senhores, quando nós falamos, né, deste Estado turco, até hoje eu estou para conhecer alguém, né, que tenha falado alguma coisa boa sobre a Turquia, que não seja, claro, sobre as suas praias. Realmente lá tem praias muito bonitas, né? Só que eu ouvi muitos comentários negativos, não apenas por parte dos armênios. Pergunte para uma moça russa, né, quem são os turcos. Pergunte para uma moça Pergunte para um alemão, para uma alemã, quem são os turcos.
Pergunte para um europeu ocidental quem são os turcos. Pergunte para um brasileiro quem são os turcos. Eu me recordo como uma vez, numa conversa de amigos, né, falaram que um determinado fulano era turco. Eu até eu não sabia que ele, né, era descendente de turcos. Aí começaram a rir e depois me explicaram o que quer dizer, né, o que quer dizer esse termo turco aqui no Brasil. Pergunte para um judeu, pergunte para um curdo o que é um turco. Quando eu estive na Rússia, eu escutei um relato de racismo bastante lamentável. Partiu de um rapaz curdo, muito gente fina que eu conheci por lá, e ele me contava sobre como ele conheceu um rapaz turco, ficou amigo dele, até que quando ele viu na rede social russa VK que ele era curdo, né, e tinha orgulho disso, então ele simplesmente bloqueou, cortou totalmente as relações com este cidadão. Né? E aí, a propósito, né, por que muitos aqui perguntam, por que eu falei aqui, né, da moça russa, das moças da Europa Ocidental, até de uma brasileira quem são os turcos? Eu me recordo que era muito comum na época do LiveMocha, que era um excelente site para aprendizado de línguas há alguns anos atrás, né, era muito comum eu ver pessoas que escreviam assim em seu perfil: turcos, por favor, não me escrevam. No começo eu achava que isso aí fosse alguma espécie de preconceito, né, de racismo. Oh, que absurdo, né, a pessoa escrever um negócio desse. Né? Até que depois, né, eu passei a perguntar a essas pessoas por que elas não falavam com turcos, mas, por exemplo, falavam com africanos, falavam com brasileiros. Então me explicaram. Quase sempre a conversa desses homens turcos era quase sempre a mesma, né? Era a proposta de sexo, né? Ou outras propostas indecentes, muitas vezes até bem mais pesadas que isso. Né? Isso aí eu ouvi de pessoas que inclusive até pregavam, né, a tolerância, que pregavam o respeito pelos povos, mas elas faziam esse comentário. Uma camarada minha brasileira mesmo, ela fez um perfil na rede social Russa VK, e ela comenta que ela, né, todo dia era turco lá com alguma proposta erótica. Né? Uma outra moça gaúcha também, né, comentou a mesma coisa, que ela estava ficando impaciente já porque não escreviam o russo para ela, era só turco, sempre com as mesmas propostas. Né? Quem ainda conseguiu, né, dar um basta nesse Império Turco foi o Império Russo, né, que o expulsou de locais como a Crimeia, por exemplo, né, que hoje é território russo, ali do sul da Rússia, né, e da Ásia Central. Foi um império que, enfim, não deixou nada de bom, deixou apenas o ódio, né, deixou uma cultura de desprezo pelas mulheres. Até hoje, as mulheres que vão fazer... Uma mulher não pode ir sozinha para a Turquia, né, porque dizem elas que lá eles até tentam apalpar. Isso aí é coisa, né, que me contam. Isso aí não sou eu que estou inventando aqui. Né? Pode ser, né, que talvez alguma pessoa tenha um argumento diferente, mas isso aí é o que me conta. E eu acredito que para pessoas de tantas nacionalidades diferentes falarem, né, e reclamarem da mesma coisa, é porque, sem dúvidas, né, onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. E aí quer dizer, né, um Estado que tem tanta coisa negativa, né, que praticamente não tem nada de bom para apresentar para a comunidade internacional. Eles ficam nessa, né, e se recusam a reconhecer um genocídio que eles praticaram. Né? Um genocídio que, se tivesse sido reconhecido e mais amplamente divulgado pela comunidade internacional, teria evitado o genocídio de judeus na Alemanha nazista e tantos outros que nós vemos acontecer. E ao mesmo tempo, né, eu presto atenção em um fato. Tudo bem, aconteceu esse fato, aliás, tudo bem nada. Né? Lamentável que tenha acontecido esse crime contra a humanidade. Só que hoje está acontecendo outro crime, senhores, no Donbass, na Ucrânia Oriental, praticado pelo exército ucraniano. E aí eu fico pensando, 100 anos depois do genocídio turco, hoje, né, se fala nesse genocídio e se diz que foi um erro não ter sido feito mais para parar esse genocídio. Enquanto isso, mulheres e crianças são massacradas pela artilharia, pelos projetos de artilharia das forças de Poroshenko, do governo neonazista de Kiev, e o mundo simplesmente assiste a isso calado.
Pode ser, né, que talvez daqui a 100 anos, talvez mesmo 50, então essas pessoas estejam lamentando, né, como há 50, 100 anos atrás, a comunidade internacional não fez nada para acabar com o genocídio de russos no leste da Ucrânia. É isso que eu tenho a dizer.